Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Hebreus capítulo 11, né? Até esse capítulo aqui, a gente tinha feito muito contraste. O velho com o novo, a nova aliança, a velha aliança, fazendo esse contraste, né? Jesus sendo comparado com Moisés, com Abraão e outros personagens, né? Aqui no capítulo 11, nós vamos ver algo bem comum, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, que é pela fé que nós alcançamos Deus. Dando uma explicação também, né, que já falamos sobre a expiação de Jesus Cristo, que é mediante ao sangue de Jesus Cristo que somos salvos, mas que ele abriu as portas e que nós devemos entrar, também tem a nossa parte, tá bom? E aqui fala sobre a fé. O capítulo 11 vai falar sobre a fé. Inclusive, eu tenho uma pergunta para vocês. Você coleciona alguma coisa, né? Tem gente que coleciona selo, tem gente que coleciona bolinha de gude, tem vários tipos de pessoas que colecionam as coisas diferentes, né? E quando a pessoa coleciona algo é porque aquilo é importante para ela, é valioso, tá bom? E o que você coleciona, né? Eu gostaria de falar que o capítulo 11 de Hebreus, ele é uma galeria dos heróis da fé. Normalmente as pessoas conhecem esse capítulo como a galeria dos heróis da fé. Então, o Senhor, se ele tem uma coleção, seria de pessoas, que é ele nos ama, então ele quer que nós voltemos à presença dele. Então é isso, né? O Senhor tem uma coleção? Sim, ele quer a gente, é isso que ele quer que você esteja no reino celestial, ele quer colocar você na galeria de heróis. Heróis são todos aqueles que vão alcançar o reino celestial, tá bom? Então vamos continuar aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5 só. Não, até o versículo 6. Aí nós finaliza. Bem curta a mensagem de hoje, né? Mas só fazendo aquele contraste, tem gente que fala, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, né? No Novo, né, é pela expiação. Não, sempre foi pela expiação. O que era feito no Velho era um símbolo do que iria acontecer no Novo, ou seja, que Cristo realizaria, né? Alguns falam, o Deus no Velho Testamento era um Deus vingativo, era um Deus irado, né? Já o Deus no Novo Testamento é um Deus de misericórdia, um Deus que, né? E não, é o mesmo Deus. Nós temos que colocar na cabeça que é o mesmo Deus. Apesar que nós estávamos até agora, nos capítulos anteriores, fazendo esses contrastes entre o velho e o novo, tá bom? Entre a velha aliança e a nova. Agora nós encontramos algo comum, que é a fé. Aqui vai falar que nós somos salvos pela fé, tá bom? Tanto no Velho Testamento como pelo Novo. Então isso não muda. Bom, vamos aqui começar então no versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e as provas das coisas que não se veem. Então, a fé, né, é o firme fundamento. A fé não é algo palpável, né? Não é algo que você pega, né? Aqui é acreditar em algo que você não vê. Então aqui ele está falando da esperança de voltar à presença de Deus, de poder habitar com Deus Jesus Cristo, a respeito da salvação. Isso é fé, é ter essa esperança e acreditar, fazer as obras de acordo com essa fé, tá bom? Isso é fé. E aqui ele traz a fé como se fosse a base, porque a base não é milagres, a base não é algo que você vê, mas são promessas que nós esperamos alcançar no céu, tá bom? Então isso é o que nos move, né? A nossa fé aqui. Além dele falar aqui que é o fundamento das coisas que se esperam, ele diz também, e a prova das coisas que não se veem. A fé por si só, ela não é uma prova, né? Uma prova que eu digo palpável, algo que você pega, né? A fé, ela não carece de prova de coisas de você pegar, porque a fé, ela é baseada no sentimento, ela é baseada ali na crença que você tem em Deus, tá bom? Então a fé, ela vem acompanhado de obras. Então a gente confia, a gente não tem como falar assim, eu vou te mostrar a fé. É por meio das obras que nós mostramos nossa fé, tá bom? Então vamos continuar aqui. Versículo 2. Versículo 2 aqui diz assim: porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Então repare que tanto no Velho Testamento
como no Novo. Quando fala os antigos, está falando os antigos pais, né? Eles alcançaram um bom testemunho. Então é o mesmo jeito que nós vamos alcançar um testemunho, é pela fé. O testemunho é baseado na fé, né? Não é algo palpável, tá bom? E aqui ele diz então, versículo 3: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Então a fé também é algo que não dá para ver, né? Todo o mundo, o planeta que nós temos aqui, ele foi feito por meio da palavra do Senhor, por meio dessa fé aqui que ele está mencionando, mas que não dá para ver, né? O que é visível hoje, né, foi transformado por meio da fé, né, pela palavra do Senhor. Continuando aqui, então, ele vai começar aqui no versículo 4, começar a falar dos heróis da fé. Quem são os heróis da fé? Tá bom? A galeria que ele vai trazendo, eu vou dar só até o versículo 6 hoje e fazendo algumas comparações aqui. O versículo 4 diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de sua dádiva, e depois de morto ainda fala por meio dela. Então aqui a primeira coisa é uma comparação entre o sacrifício que Abel fez e o sacrifício que Caim fez. Nós sabemos que o sacrifício que Abel fez foi aceito, e o sacrifício de Caim, né, foi rejeitado. Se nós formos olhar a grosso modo a nossa época agora, qual altar você desejaria, né, ofertar ao Senhor? Um altar na qual tem uma ovelha morta, né, um animal morto ali, simbolizando a expiação de Jesus Cristo, ou um altar cheio de frutas, né, legumes ou coisa assim, né? Aparentemente, um altar cheio de legumes e frutas é muito mais bonito, né? Só que o que acontece aqui, né? Não é que na lei de Moisés nós sabemos que poderia fazer sacrifício com flor de farinha, que seria o trigo moído. Isso significava na expiação, toda oferta no altar significava para algo sobre Jesus Cristo, sobre a expiação de Jesus Cristo. Então até a farinha que era dada ali no altar, ela era moída, então significava Cristo sendo moído também pelos nossos pecados, tá bom? E aqui então, qual que é a questão? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, tá bom? A primeira coisa é porque quando Caim ele oferece as frutas, os legumes, né? Ali diz as primícias da terra, tá bom? Ele era lavrador e Abel ele era pastor, né? Cuidador de ovelhas ali. Então cada um pegou a primícia do que tinha. Então Abel ele trouxe a primícia do rebanho e Caim a primícia ali da terra, tá bom? Só que as frutas, legumes, essas coisas não derramavam sangue, então não podia simbolizar a expiação de Jesus Cristo. Tanto que no livro de Pérola de Grande Valor, quando nós estudamos sobre essa passagem, o Senhor fala para Caim, dando novamente chance a ele, dizendo: se bem fizeres, será aceito, se não fizeres, o pecado jaz à porta. O que significa que o pecado jaz à porta? Significa que o sacrifício que ele estava fazendo, ele não tinha obedecido da maneira que era um sacrifício pelos pecados, então tinha que ser com derramamento de sangue. Ele podia trocar, né, as frutas, legumes ali por uma ovelha das primícias ali de Abel, tá bom? E aí sim ofereceu, de acordo, né, com o mandamento do Senhor, o sacrifício correto. Então foi por isso, né, que o Senhor não atentou para a oferta de Caim, tá bom? Porque ele não ofereceu da maneira correta, mesmo o Senhor falando para ele novamente fazer ali, mas ele se rebelou, né, contra Deus, não fazendo, e até matou o seu irmão, né, Abel. E aí o final do versículo aqui diz que depois de morto ainda fala pelo meio dela. A oferta que Abel fez ainda é um testemunho de que agradar a Deus, nós vamos voltar à presença dele, que nós devemos fazer da maneira que ele ordenou, tá bom? Vamos para o próximo versículo aqui, o versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque. Observe aqui nesse versículo quantas vezes o Senhor vai falar a palavra
transladado, né? Porque Enoque ele foi transladado. Diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver mais a morte, e não foi achado porquanto Deus o transladara, porque antes de sua transladação alcançou testemunho de que andava com Deus. Então, aqui fala que pela fé Enoque foi transladado, né? Então, Enoque ele exerceu essa fé. Aqui não é, mais uma vez, uma questão da soberania de Deus transladando Enoque. Ele estava andando e aí Deus quis transladar ele. Não, não é nada disso. Aqui fala que pela fé, o processo de acreditar, o processo de fazer mudanças, o processo de fazer as obras por meio da fé, a Enoque, então, ele alcançou essa transladação, né? Então ele é transladado porque ele se torna alguém justo. Não é que de uma hora para outra ele é transladado. O processo da fé em nós vai nos transformando em pessoas melhores. Então é isso, né? Então aqui fala, alcançou testemunho que agradava a Deus. Ele andou com Deus, ele fazia o que agradava a Deus. Então esse aqui é o próximo herói da fé. Vamos pro versículo 6 aqui, para finalizar, né? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Espera aí que eu saí da escritura aqui. Deixa eu voltar aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então aqui fala que é impossível agradar a Deus sem fé, porque primeiramente nós temos que acreditar que ele existe e que ele é galardoador. O galardoador é as bênçãos que ele nos dá, o galardão. É isso que o Senhor promete. Se nós guardamos os mandamentos, ele vai nos abençoar, trazer esse galardão para nós, né? A recompensa. Então aqui é bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E também é impossível alcançar essas promessas de Deus aqui, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Então veja que é uma mão dupla, né? O Senhor fez todas as coisas por nós, a expiação, as bênçãos dele, mas também nós temos que buscar a ele, é um esforço contínuo, tá bom? Então hoje é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, né? Bem curtinho aqui, por conta da correria, mas ainda nós vamos estudar mais esse capítulo aqui, trazendo os outros heróis da fé aqui, para nós estudarmos um pouquinho melhor, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.